prisão foi decretada, prisão já foi efetuada agora, neste exato momento. E a circunstância, né? Como que aconteceu essa prisão? Aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, gente, tá? Agora, neste exato momento, a revista Veja acaba de soltar um editorial trazendo uma bomba, confirmando uma bomba contra o Lulinha, o filho do Lula, gente, tá? Revista Veja acaba de publicar uma matéria bombástica, confirmando uma notícia trágica para Lula, principalmente para Lulinha da Silva. E é claro que eu vou trazer essa informação completa nos mínimos detalhes, gente, tá? A casa caiu para o Lulinha e o desespero tomou conta geral. Temos informação sobre investigação em cima da Janja. Sim, gente, tá? O deputado federal Marcel Van Hatten acaba de soltar uma bomba sobre investigação para cima da Janja da Silva. Nem a Janja escapou e é claro que eu vou trazer essa informação para vocês. Temos também aqui, gente, uma notícia explosiva. Pânico dentro do STF, gente, tá? Os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e o PGR Paulo Gonet estão revoltados com o senador Alessandro Vieira, que é o relator do crime organizado, que pediu o indiciamento contra todos os quatro. E, gente, o Gilmar Mendes, né, e todos os ministros estão revoltados e furiosos. Inclusive, teve um ministro, tá? Um dos 3 ministros declarou guerra contra o Alessandro Vieira, que pediu o indiciamento dos 4, né? Gente, é briga de cachorro grande, vai ter retaliação. Tem aqui também a reação do Alessandro Vieira, que já tá sabendo dessa retaliação. É guerra, gente, tá? Um dos 3 ministros declarou guerra contra o Alessandro Vieira. Claro que eu vou trazer também essa informação em todos os detalhes e destaque, gente. Aqui nesse boletim também eu tenho novas informações, novas atualizações sobre a detenção do Ramagem, gente, tá? Prisão do Ramagem. O governo dos Estados Unidos acabou de divulgar foto do Ramagem após a detenção pelo ICE nos Estados Unidos. Acabou de sair aqui agora imagem, tá? Do Alexandre Ramagem. Inclusive, muita gente perguntando, Fabiana, o Ramagem vai ficar detido, vai ser solto, vai ser deportado para o Brasil? O que é que vai acontecer? Eu vou trazer essa resposta. Acabou de sair aqui a resposta do que vai acontecer com o Ramagem. Vou explicar aqui tudo nos mínimos detalhes. Acabou que saiu essa matéria explicando tudo o que vai acontecer com o Ramagem de agora em diante, gente, tá? E o Lula acabou extremamente furioso, acabou de admitir que a Globo o sacaneou, gente, tá? O próprio Lula dizendo que a Globo traiu o Lula, tá? Ele tá aqui dizendo, a Globo me traiu, a Globo me sacaneou. O próprio Lula admitindo que a Globo traiu ele, sacaneou ele. Por que que a Globo sacaneou o Lula? É sobre aquela questão, gente, tá? Do último PowerPoint da Andréa Sadi que ela divulgou lá na Globo News, e o Lula tá extremamente furioso e revoltado, né? Disse que a Globo sacaneou ele. Eu vou trazer esse vídeo do Lula cuspindo fogo pelas ventas, gente. O homem tá nervoso e revoltado e furioso com aquele PowerPoint. Eu vou trazer o vídeo do Lula furioso. É um vídeo gostoso que vocês vão gostar de assistir. A gente gosta de ver o Lula se ferrando e se lascando. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, esse aqui é um boletim certo para você. Então, além dessas outras várias informações, rapidamente, claro, só não esqueçam de... Porque eu sei que tem muita gente que está sempre me acompanhando, está sempre me assistindo, mas até hoje não faz parte da nossa família. Muita gente deixa de se inscrever porque acha que vai pagar mensalidade, que o nome vai para o Serasa, vai para o SPC, que eu vou ficar aqui pedindo Pix. Não tem nada disso, é totalmente gratuito. Se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vamos lá, mas antes, tá aqui, gente, tá? Que vergonha! O agente secreto recebeu mais de 7 milhões do governo Lula. Então, esse filme que tá passando vergonha no Brasil internacionalmente, esse filme só fez a gente passar vergonha. O Lula, gente, injetou 7 milhões do nosso dinheiro, dos nossos impostos, para esse fracasso desse filme, que não ganhou prêmio algum de Oscar, foi uma vergonha, foi um fiasco. Lula, ao invés de pegar esses 7 milhões, comprar leito de UTI para o hospital que está precisando, tem muitos municípios que não tem nem leito de UTI.
Farmácia, gente, remédio tá faltando lá nas farmácias populares, né? Em vez do Lula pegar esse dinheiro e comprar remédio, foi torrar nesse filme inútil. Segurança pública, que o Lula não pegou esse dinheiro, né, para melhorar a segurança pública, a saúde, a educação. Tinha tanta coisa melhor para o Lula fazer, ao invés de injetar esse dinheirão todo nesse fiasco desse filme. Aí eu não aguentei, gente, tá? Eu vi esse vídeo aqui e eu tive que trazer para vocês. É o vídeo mais hilário para vocês entenderem o fiasco e a humilhação do Lula e do atorzinho mequetrefe aqui do filme. Vejam só. Inclusive, atorzinho bajulador do Lula, né? Passaram vergonha juntos. Lula e o atorzinho aqui. Vejam só. Olha isso aqui. O filminho patético do Wagner Moura. Aquele mesmo que não ganhou nada no Oscar. Que a mídia brasileira ficou fazendo uma forçação de barra e não ganhou nada no Oscar. Só piorou. Entrou na lista O Agente Secreto. Entrou na lista dos filmes mais enganadores do mundo, de acordo com a revista britânica que sempre faz essa lista, gente. Sabe por que entrou na lista dos filmes mais enganadores? Porque eles elegem os filmes onde os títulos do filme, né, o nome do filme, não tem nada a ver com o que o filme realmente é. E melhor do que isso, a revista britânica disse que é torturante o filme do Vagninho. Eu tava rindo, gente, mas isso não é motivo para dar risada, tá? Porque eu vou mostrar aqui a declaração do Wagner, mostrando o quanto a cultura é importante. Aqui. Mas fala, Vagninho, vamos ouvir, pra eu ver se tem fundamento. O que eles viraram? Viraram bajuladores do Lula, afinal de contas, né? Tem que bajular muito, tem que lamber muito as botas do Lula. Afinal de contas, o Lula jorrou 7 milhões nesse filminho mequetrefe fajuta que fez o Brasil passar vergonha na Inglaterra. Então tá aqui, Wagner Moura lambendo as botas do Lula. Que humilhante, meu Deus, que vergonha! Um filme é sempre importante em qualquer momento, né? Em qualquer momento. A cultura é sempre importante. E como eu disse ali, meio de improviso, mas é o que eu sinto como é importante você viver num país que o presidente gosta de cultura, um país que respeita a sua cultura, que acha que a cultura é importante para o desenvolvimento do país. Ai, gente, tá? Eu até mudaria essa fala aqui do Wagner Moura. É muito importante você viver num país onde o presidente jorra milhões e milhões no bolso dos artistas, né, gente? Tá? É mais ou menos, dá pra interpretar dessa forma. Que vergonha, gente. Que vergonha que o Brasil passou. Meu Deus do céu. Graças a Lula e o artistazinho aqui e o filmezinho mequetrefe. Vamos lá, gente. E agora, Lula da Silva extremamente revoltado com a Globo. Ele acabou de admitir que foi traído pela Globo. Que a Globo sacaneou ele com aquele PowerPoint lá da Andréa Sadi. Aquele PowerPoint, gente, tá? Deixou o Lula extremamente furioso e revoltado. E parece que acabou, né? O amor, a amizade, o casamento entre Lula e Globo. Vocês vão entender. Vejam Lula furioso por causa do PowerPoint. Você quer deixar um petista furioso? Vocês aí que estão aí do outro lado da mexida, você quer deixar um petista furioso, pistola? Chega nele e fala essa palavra, PowerPoint. Nossa Deus! Vai ser um alvoroço. Essa palavra deixa o Lula furioso e revoltado. Quer a prova? Tá aqui, ó. Eu tive uma conversa com o dirigente da Globo. Teve? Tive uma conversa para mostrar a irresponsabilidade daquele PowerPoint. Mostrar a irresponsabilidade. Tentar mostrar a conexão de um cara com o presidente da República, tentar mostrar a conexão de um cara com o Banco Central. Com Galito. E ainda colocar a bandeira do PT. Bandeira do PT colocar da Bahia. a bandeira do PT. Como eu já fui vítima muitas vezes, eu tive uma conversa muito séria. Não dá pra gente admitir mais esse tipo de sacanagem.
Então, Não dá, eu não vou admitir esse tipo de sacanagem da Globo. A Globo colocando a minha foto. Gente, a logo do PT, colocou a foto do PT, da bandeirinha lá vermelha, não pode, gente. Afinal de contas, na cabeça do Lula deve passar o seguinte: eu jorro milhões e milhões na Globo. Como é que a Globo, como é que a Andréa Sadi tem a coragem? Como é que ela tem a pachorra de ter coragem de colocar a minha foto do meu Gabriel Galípolo que eu indiquei para o Banco Central? Como é que eles têm coragem de colocar um PowerPoint, me colocar lá no topo a bandeira do PT, do Galípolo? É inaceitável, o Lula não aceita, não pode, no PowerPoint, nossa Deus, falou a palavra PowerPoint, na Globo onde o Lula jorra milhões, não pode. Me sacanearam, né? Lá no finalzinho ele falaram, uma sacanagem que fizeram com o Lula. Lula extrema. Eu disse pra vocês, gente, tá? Que o Lula ficou revoltado e furioso com o PowerPoint. Eu disse isso aqui pra vocês, não falei? Eu falei, gente, o Lula deve estar pistola furioso com esse PowerPoint. E muita gente ficou, não, Fabiano, o Lula não tá nem vendo essas coisas. Claro, a gente tem informação de bastidor. Chega na gente as informações, tá, gente? Então tá aqui a prova do que eu disse para vocês algumas semanas atrás. O Lula tá aqui sim, furioso, revoltado com o PowerPoint. Mais uma vez, um PowerPoint atormentando a vida de Lula da Silva, né? Ele já estava furioso por causa do PowerPoint do Deltan Dallagnol, lá na época da Lava Jato. Agora o PowerPoint volta a atormentar a vida do Lula. E ele tá aqui e fez questão de expressar a sua fúria. Eu tive reunião com o diretor da Globo. É inaceitável isso que vocês fizeram. Possivelmente ele deve ter esfregado o dedo na cara do diretor lá, do responsável da Globo. Como que você ousa fazer uma coisa dessa comigo? Eu jorro milhões e milhões aqui nesse grupo, né? É muito dinheiro, é muito cash, é muito money. Como é que vocês fazem uma coisa dessa comigo? Assim, gente... É só uma opinião, tá? Lógico que a gente não sabe o que aconteceu ali nessa reunião, né? Mas que o Lula deve ter descido o cacete ali, deve ter ficado nervoso. Vamos lá, gente, porque tem mais. E quem tá nervoso com essa situação da CPI do crime organizado, na verdade, nervosos, são os ministros da Suprema Corte. Meu Deus do céu, gente, tá? Esse pedido de indiciamento contra os ministros e o PGR deixou os ministros furiosos. E teve um ministro que acabou de declarar guerra contra o Alessandro Vieira, o senador lá, o relator da CPI do crime organizado. Mas para vocês entenderem aqui essa treta, antes, deixa eu trazer aqui só para a lisura da informação. Vendo, você tá falando uma coisa, eu não sei do que você tá falando. Eu não assisti o seu vídeo anterior, eu não sei. Por isso que eu falo para vocês assistirem todos os vídeos, para vocês não ficarem perdidos aí no meio do caminho. No vídeo anterior, eu trouxe essa notícia aqui, ó. CPI propõe indiciamento de Moraes, Toffoli, Gilmar e Paulo Gonet. Até aí não é surpresa se você assistiu aí o vídeo anterior. Esses 4 aqui, saiu pedido de indiciamento contra eles na CPI do crime organizado. O Alessandro Vieira destruiu esses 4 aqui e pediu que todos eles fossem indiciados. Mas teve um ministro que ficou revoltado e furioso. Eles são intocáveis, né, gente? Não, os juristas, os jornalistas, né, têm a mania de dizer que eles se sentem intocáveis. O próprio Romeu Zema disse, olha, eles se acham os intocáveis. E parece que realmente eles acham que são realmente intocáveis. A prova disso é isso aqui. Como alguém ousa a indiciar um ministro da Suprema Corte, da mais alta corte do Brasil? Minha gente, não pode. O que é isso? Aí a gente vê aqui uma notícia como essa que, com essa informação aqui, vocês vão entender o verdadeiro significado daquela frase, o poste mijando no cachorro. Ou seja, a CPI do crime organizado pediu o indiciamento para investigar os ministros, mas aí, não, quem tem que ser investigado é você, Alessandro Vieira. É simplesmente o poste mijando no cachorro. É inacreditável. Gilmar Mendes acusa o Alessandro Vieira, que acabou de acusar os ministros, pedir indiciamento, agora ele está pedindo que ele que seja investigado. É inacreditável. O que está acontecendo é inacreditável. Gilmar Mendes,
quer que o Alessandro Vieira que seja investigado. É ou não é o poste mijando no cachorro? É impressionante como eles se acham intocáveis, acima da lei, acima de qualquer coisa. É o que dizem vários juristas no país. O ministro do STF, Gilmar Mendes, defendeu que a PGR investigue rigorosamente o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado, o senador Alessandro Vieira. Agora, deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. O Alessandro Vieira pediu o indiciamento também do PGR. Agora o Gilmar Mendes está pedindo que o PGR, que tem essa prerrogativa, tá? O PGR tem essa prerrogativa. Se ele quiser investigar o senador Alessandro Vieira, é prerrogativa dele. Ele pode, sim, pedir a investigação contra o Alessandro Vieira. É inacreditável. Isso está acontecendo, é inacreditável. É o poste mijando no cachorro. Então, que o Alessandro Vieira partiu para cima de todos eles, né? Tá aí, amplamente nas matérias para vocês. Agora, o Gilmar Mendes quer que ele seja investigado. É inacreditável isso aqui. Então, ó, o Gilmar Mendes quer que o PGR investigue rigorosamente, para investigar rigorosamente o relator do inquérito do crime organizado, o senador Alessandro Vieira, por abuso de autoridade. Sim, para o Gilmar Mendes, o Alessandro Vieira pedir o indiciamento desses 4 é abuso de autoridade. Ele está abusando da sua autoridade. Ele quer que ele seja investigado. A investigação seria necessária para averiguar se Vieira estaria cometendo constrangimento institucional ao pedir o indiciamento do magistrado e dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes no relatório final do colegiado. O relatório revela a verdadeira cortina de fumaça ao deixar de enfrentar o grave problema a que se propôs e ao dedicar-se a engrossar a espuma midiática contra o STF na expectativa de produzir dividendos eleitorais para os certos atores políticos, afirma o ministro em uma postagem divulgada nesta terça-feira nas redes sociais. Gilmar alegou que o indiciamento não possui base legal, uma vez que seria elementar até mesmo para um estudante de direito que crimes de responsabilidade não podem ser alvo de indiciamento por meio de CPI. Segundo o Gilmar Mendes, a CPI do crime organizado não pode pedir o indiciamento de ministros da Suprema Corte. Se não for a CPI, quem? Ministério Público? Esse PGR? Essa conta não bate, né? Tá aí, gente, tá? Inclusive, o Flávio Dino também não gostou, não, gente. Os ministros estão furiosos. Dino critica pedido de indiciamento de ministros no STF. Aí, o Alessandro Vieira concedeu agora entrevista para a Globo News e reagiu a essa ofensiva do STF. Vamos ver, ó. Relator da CPI do crime organizado diz que ferramentas de investigação foram sabotadas pelos ministros do STF. Houve sabotagem dos ministros. E rebate críticas de ministro do STF. Vejam só. Em relação à aprovação do relatório, a gente literalmente vai saber no plenário. É natural que, nesse momento, você tenha pressões que podem se dar de forma aberta, como um comentário do ministro Dino, mas ocorrem muito mais intensamente de forma velada. Acho que o Brasil tem a oportunidade agora de acompanhar como cada um se posiciona, quais são os elementos de convicção, e vamos daqui a pouquinho para a leitura e votação. Aproveitando que o senhor falou do PGR, queria entender, porque o senhor também pede um indiciamento do Paulo Gonet, né? Cabe ao PGR denunciar ministros do Supremo, mas o próprio PGR é um dos indiciados no relatório. Como é que o senhor pode explicar isso para o nosso assinante? Como é que se dá se, por acaso, o relatório for aprovado? Sim. Nós temos aí uma diferenciação primeira que é necessária entre crime de responsabilidade e crime comum. No caso do crime comum, corrupção, homicídio, enfim, qualquer crime desses, a legitimidade para a propor ação é do PGR e a tramitação acontece no próprio Supremo, se a gente estiver falando de autores, ministros do Supremo. No caso do crime de responsabilidade, não. Essa tramitação é integralmente realizada aqui no Senado, desde a fase de denúncia ao processamento e julgamento. São coisas diferentes, por isso a distinção foi feita. Quando a gente está andando com a CPI, quando a gente começa a CPI,
e esbarra no caso Master, esbarra nessa situação toda, a gente começa essa apuração baseada na questão da lavagem de dinheiro e da infiltração via corrupção. Mas as ferramentas tradicionais de uma investigação que CPI sempre tiveram, que são depoimentos, quebras de sigilo, confrontos de análise de dados, elas foram sendo sabotadas progressivamente. A gente não conseguia fazer depoimentos porque os habeas corpus eram constantes, dizendo que as pessoas estavam liberadas do comparecimento. No caso do ex-presidente do Banco Central, se chegou ao extremo de permitir que ele prestasse esclarecimentos por escrito, que é uma coisa absolutamente inusitada quando a gente fala de uma testemunha. No caso das quebras, a gente teve uma série de suspensões, cancelamentos, a mais grave delas praticada pelo ministro Gilmar Mendes, num processo que estava arquivado há 3 anos. Por conta disso tudo, a análise de crimes comuns ela ficou mais limitada. E tem razão de ser. Crime comum para indiciamento, depois processo e condenação, exige o que a gente chama de prova além de uma dúvida razoável. É uma prova mais plena, mais robusta. Já o crime de responsabilidade, não. Como ele não é um crime propriamente dito, é uma infração político-administrativa, o lastro probatório pode ser menor. E aquilo que nós identificamos no curso da CPI nos parece suficiente para materializar o cometimento do crime, conforme descrito no relatório, por cada um desses 4 indiciados. Gente, que situação, hein? Que situação, gente, tá? Do Gilmar Mendes. É inacreditável, né? Então, segundo o relator Alessandro Vieira, por esses crimes que estão sendo imputados contra, né, os 4 ministros, eles podem ser julgados pelo próprio Senado Federal. Então, agora deu para entender o desespero do Gilmar Mendes. Então, ele não, nesse caso aqui, eles não vão ser julgados lá no STF, serão julgados dentro do Senado Federal. Agora sim está explicado o motivo do desespero, por que o decano, né, o Gilmar Mendes, está pedindo que o PGR investigue o Alessandro Vieira. Pode ser uma ameaça? Será, gente? Será que o Gilmar Mendes está ameaçando o Alessandro Vieira? Olha, se você der andamento em alguma coisa, o nosso PGR, pode investigar você. Será, gente, que é uma ameaça? A gente pode interpretar isso como um recado, uma ameaça? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, tá? E agora, gente, novas informações sobre a detenção do Ramagem. O governo Trump divulga foto de Alexandre Ramagem após detenção pelo ICE. Eu sei que todos vocês estão se perguntando, Fabiana do céu, pelo amor de Deus, ele vai continuar detido, ele vai ser solto, vai ser deportado de volta para o Brasil, vai cumprir pena aqui no Brasil, Alexandre de Moraes vai sair vitorioso? Calma que eu vou trazer essa resposta aqui também para vocês logo em seguida. Mas antes, tá aqui, o governo dos Estados Unidos divulgou a primeira imagem dele detido no ICE nos Estados Unidos. Tá aqui, ó, a informação. O governo Trump divulga foto de Alexandre Ramagem após detenção pelo ICE nos Estados Unidos, gente. Tá aqui, tá disponível no banco de dados da Flórida, onde ocorreu a detenção. Segundo a Polícia Federal Brasileira e o governo Lula, tudo teve um apoio, né, entre os dois governos. Um diz que teve acordo, o outro, o Paulo Figueiredo, diz que não tem nada a ver com a paçoca. E tá aí esse entrave, um diz uma coisa, o outro fala outra. Então, por enquanto, a gente tá esperando o quê? A soltura do Ramagem. A gente quer a soltura do Ramagem. Essa aqui é a foto divulgada pelo governo dos Estados Unidos, o governo Trump, gente, tá? Agora, para quem tá se perguntando, Fabiana, e a questão, quando que ele vai ser solto, vai ficar preso, vai continuar detido, vai, né, ser extraditado de volta para o Brasil, o que é que vai acontecer? A última atualização foi essa aqui. Exclusivo saiu hoje. A audiência de custódia de Ramagem, preso pelo ICE, pode levar até 4 semanas. E eu confesso para vocês que eu não gostei muito dessa notícia, gente, tá? Quanto mais tempo ele fica detido, mais tempo o governo brasileiro tem para articular nos bastidores. Até mesmo porque o próprio governo Lula, o próximo chefe, diretor, né, da Polícia Federal, André Rodrigues, já revelou que foi com a ajuda de um delegado brasileiro que trabalha lá nos Estados Unidos que aconteceu essa prisão. Parece que ele foi monitorado através do carro, que ele foi buscar a esposa no aeroporto. Então eles conseguiram localizar onde ele morava, o que ele fazia e conseguiu
através dessa colaboração entre o FBI e esse delegado que atua lá nos Estados Unidos. Pelo menos assim, essa é a versão do governo brasileiro, da Polícia Federal aqui no Brasil. Agora, já aliados do Ramagem, né, continua endossando a questão de que, olha, gente, foi só uma questão de trânsito. E a gente está aqui ansiosamente esperando notícias sobre a soltura do Ramagem. Mas aqui, essa notícia que não me agradou muito, gente, tá? Até 4 semanas é muito tempo. Dá para o governo, dá para a Polícia Federal aqui articular muita coisa, gente, é muito tempo. A audiência de custódia do ex-deputado federal Ramagem, preso na Flórida, detido, tá? Pode demorar até 4 semanas para ser realizada, tá? No cenário mais rápido. O procedimento que verifica as condições de prisão pode ocorrer em 7 dias. De acordo com autoridades brasileiras, a par do caso nos Estados Unidos. Ramagem foi detido. Então, assim, parece que essa audiência de custódia pode sair entre 7 e 4 semanas. 7 dias a 4 semanas. Gente, eu vou confessar uma coisa pra vocês. É muito tempo. É muito tempo, tá? Isso não é bom para o Ramagem. Agora vamos falar sobre Lulinha. E a notícia é terrível. Governo monitora possíveis novas delações no escândalo do INSS. Saiu na Veja. Qual que é o motivo da grande preocupação? Não vou nem ler a matéria, tá? Eu vou resumir aqui o que diz para vocês. Porque agora, o Camizotti, o aliado, né, o ex-sócio do Careca do INSS, que vai delatar. Parece que agora o Careca do INSS também quer delatar. E tem um outro tal de Virgílio também. Tudo faz parte, ó. Virgílio Oliveira Filho. Todo mundo quer delatar. Agora todo mundo quer delatar. E o governo Lula, né, o papai, está preocupado. Está monitorando as possíveis novas delações no escândalo do INSS. Por quê? A parte mais importante da matéria que nos interessa é essa que está aqui, ó. É em Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, aliás, que reside, né, o principal temor do governo Lula com as possíveis delações. Roberta, por exemplo, é próxima de Lulinha e é uma das grandes amigas da esposa dele. Ela também, gente, tá, vai falar na Polícia Federal. Ela acabou de confirmar que vai, sim, prestar esclarecimentos à Polícia Federal. E ela, por exemplo, é próxima de Lulinha e tal, e é amiga da esposa, também fez negócio com o Careca do INSS, para que Camilo Antunes se torne delator a essa altura das investigações. Ele deveria, né, de relatar episódios não abarcados em anexos apresentados, ou seja, a Polícia Federal já tem muita coisa. O que de novo todos eles vão trazer que possa ser útil para a Polícia Federal, aí só Deus sabe, né, gente, tá? Porque tem muita coisa que a Polícia Federal já descobriu. Então, uma possível delação, eles teriam que entregar algo muito precioso. Tipo assim, olha, eu tenho a prova de que o Lulinha cometeu crime tal hora, tal local. Eu tenho a filmagem, estou citando exemplos aqui para vocês. Eu tenho a imagem do momento em que eu estava pagando a propina para o Lulinha. É um exemplo que eu estou dando aqui para vocês. De tudo que a Polícia Federal já tem, o que eles têm que apresentar é algo novo. Por exemplo, Careca do INSS vai pegar 30 anos de cadeia. Ah, Polícia Federal, mas eu tenho um vídeo, uma imagem de eu entregando uma propina para o Lulinha. Se eu entregar essa imagem, essa prova, vocês vão diminuir para quanto tempo a minha prisão? Ah, não, vamos negociar aqui? Não, você vai ficar só... Exemplo, 3 anos preso, 5 anos preso. Aí, se isso for importante para a Polícia Federal, é feito um acordo. Aí, ferra com o Lulinha. Claro que isso é exemplos. Camizotti também, esse tal de Virgílio, eu tô falando desse pessoal que já tá preso. Então, Camizotti, o Careca do INSS, para ficar melhor para vocês entenderem. O que é que eles têm de importante, de útil para a Polícia Federal e para o André Mendonça? É isso que é a questão. E será que eles têm? Essa é a grande pergunta e é o motivo do desespero do Lula, que está, monitorando toda essa questão aí contra o Lulinha. E agora aconteceu prisão e eu prometi pra vocês que vocês iam gostar. Vejam só isso aqui, gente. Que hilário o que aconteceu. Segurança de chefe do Comando Vermelho, gente, um bandido criminoso. Tentou dar um golpe, mas mesmo assim foi preso em flagrante, gente. Ai, gente, como é bom a gente ver um criminoso bandido se ferrando e se lascando, né? Tá aí. Ele foi preso após dar entrada em hospital no Rio de Janeiro. Isso aqui que tá
Olhando aqui, você pensa, nossa, que dó, tadinho. Isso aqui é um criminoso, um bandido, gente, tá? E ele tentou enganar, mas foi preso. Um homem apontado como segurança de Antônio Hilário Ferreira, né, o Rabicó, foi preso após dar entrada em um hospital de São Gonçalo, na região metropolitana de Janeiro, na última segunda-feira, 13. Daniel Cascardo Alves, conhecido como Cachoeira. Ele integra, né, o braço armado do chefe do tráfico, Comando Vermelho, de pior, essa corja aí que destrói o Brasil. Já tinha sido condenado a 27 anos de prisão, estava foragido. Mas ele sofreu um acidente grave, precisou ser hospitalizado. Chegou lá, não, eu vou colocar um documento falso, eu não posso. Eu sou foragido, tem ordem de prisão decretada contra mim, eu vou ter que dar entrada com um documento falso. Ele deu entrada em uma unidade de saúde usando um nome de um familiar, na tentativa de burlar a identificação, depois de sofrer um acidente de moto na comunidade. E as tatuagens ajudaram a identificá-lo. Foi preso em flagrante pelos crimes, muitos crimes, gente, tá? Mas muito crime, não é um nem dois, né? É um monte. Que notícia boa, gente, tá? Menos um bandido. Tomara que fique por muito tempo lá, né? Ou será que nesse caso a polícia vai ser, a justiça vai ser cega, né? Porque a Débora do Barton foi 14 anos. E um dos criminosos do Comando Vermelho. Quanto tempo será, hein? Marcel Van Hatten acaba de explodir uma bomba contra Janja, que pode ser fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União por causa das suas gastanças sem precedentes. Ao que tudo indica, a vida de luxo da Janja pode acabar a qualquer momento. Ainda fez de quebra, ainda fez uma denúncia gravíssima contra a Janja. Eu confesso para vocês que eu não sabia, mas ele descobriu e revelou uma bomba aqui contra a Janja que vocês vão ficar chocados. Vocês vão entender. A Janja estaria representando Lula fora do país, deputado Hildo. Os gastos que ela promove são sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas da União ou não? Mas eu quero saber se é possível que o TCU faça esse controle dos atos praticados por assessores e, por consequência, pela própria primeira-dama quando ela está em pretensa representação do presidente da República em eventos internacionais. Aconteceu isso aí. Achei eu vou dar minha opinião de novo. É um absurdo. Não tem cargo do governo, tá lá a primeira-dama viajando, paga o dinheiro público e representando o Lula, gastando o nosso dinheiro do povo. Assim, completamente fora dos ditames constitucionais. Mais uma vez eu peço a compreensão de todos em virtude da minha condição de voz no dia de hoje, mas não vai me impedir aqui de iniciar fazendo uma saudação muito especial à nossa candidata a ministra do Tribunal de Contas da União, deputada Adriana Ventura, que representa o Novo nessa disputa democrática, nessa disputa interna do Poder Legislativo, indicada pela nossa bancada e que permite aqui, inclusive, uma comparação dentre todas as candidaturas apresentadas para que a gente possa, como parlamentares, escolher aquela que melhor representa o Poder Legislativo, que tem como função precípua, além de legislar, a de fiscalizar. A segunda, sobre os gastos promovidos por atos praticados por assessores, por exemplo, da primeira-dama ao supostamente representar o presidente da República em eventos internacionais. Isso aqui está bem específico. A Janja estaria representando Lula fora do país, deputado Hildo. Os gastos que ela promove são sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas da União ou não? Pode dizer sim ou não. É bom que elabore, tem pouco tempo, é bom que elabore. Mas eu quero saber se é possível que o TCU faça esse controle dos atos praticados por assessores e, por consequência, pela própria primeira-dama quando ela está em pretensa representação do presidente da República em eventos internacionais. Aconteceu isso aí. Achei eu vou dar minha opinião de novo. É um absurdo. Não tem cargo do governo, tá lá a primeira-dama viajando, paga o dinheiro público e representando o Lula, gastando o nosso dinheiro do povo. Assim, completamente fora dos ditames constitucionais. E, finalmente, nós estamos vendo várias indicações sendo feitas nos estados, várias, de familiares de políticos, de deputados, de governadores, esposas, mais especificamente, não foi uma, nem duas, várias, para tribunais de contas regionais. Eu quero a opinião do futuro, ou da futura, deputada Soraya, deputada Adriana, ministra do Tribunal de Contas da União, qual é a opinião sobre a indicação política de familiares
não vou dizer em particular, podia ser irmão, podia ser primo, podia ser qualquer outra coisa, mas como a gente está vendo na imprensa, de esposas de políticos para os tribunais de contas locais. Então são 3 perguntas bem objetivas, acho que ninguém se perde assim, eu teria muito a falar, muito a perguntar, mas ainda certamente a Adriana, que é recordista em fiscalização aqui na casa, não tenho a menor dúvida disso. Muito obrigado a todos. Muita coisa, né, gente, tá? Que é considerado legal, mas é imoral, né? Esposas de políticos em cargo importante em Tribunal de Contas. É simplesmente chocante, né, gente? Tá? Aí chega lá, vai fazer o quê? É quando vem algum tipo de fiscalização, né, de algum amiguinho do marido, né, se for uma esposa que vá para o tribunal, se for um irmão, um amiguinho, um parente, um amigo do meu marido pode ser investigado aqui dentro do tribunal. Essa pessoa vai fazer o quê? Então, assim, gente, abre precedentes pra gente. É revoltante esse tipo de situação. Se vocês darem um Google, o que mais tem, por exemplo, é parente, esposas de ministros que estão nos tribunais de contas. É uma verdadeira patifaria. Como é que a gente vai acreditar que há algum tipo de imparcialidade nesse tipo de coisa? Então, assim, gente, tá? Adriana Ventura é a candidata do Partido Novo, do Marcel Van Hatten. E assim, eu não tenho a menor sombra de dúvida. Se ela chegar lá, Adriana Ventura vai partir pra cima da Janja sem dó e nem pedágio. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida que se ela chegar lá no Tribunal de Contas da União, qual que é a função do Tribunal de Contas da União? É fiscalizar o que o governo faz com o nosso dinheiro. É fiscalizar o que o Lula faz com o nosso dinheiro. É o que eles estão fazendo com a Janja, torrando o nosso dinheiro como se não houvesse amanhã. E o povo não aguenta mais pagar tanto imposto. O Brasil é o país que paga o maior imposto do mundo, basicamente, porque tem que continuar pagando as gastanças da Janja sem dó, torrando nenhum pingo de empatia com o nosso dinheiro. Tá aí, gente, tá? Chumbo grosso sendo preparado para cima da Janja. Falando em chumbo grosso, gente, tá? O Lula acaba de ser... O Lula e a Janja, né? Eles acabaram de ser humilhados de forma indireta, mas foram. Vocês vão entender. Antes de trazer o vídeo aqui na tela, primeiro deixa eu trazer a matéria. O vídeo é espetacular. Simplesmente humilhou o Lula e esse atorzinho aqui da Globo. Vocês sabem quem é esse ator aqui, gente, tá? É o Agente Secreto. O ator, né, que fez aquele filme Mequetrefe lá. O Agente Secreto entra na lista de filmes mais enganadores do cinema. É simplesmente inacreditável. E o pior é que o Lula jorrou milhões dentro, né, do nosso dinheiro, dentro desse filme que acabou de ser considerado um filme enganador. Um filme que enganou. Por quê, gente? Tá? Isso aqui é muito humilhante, meu Deus do céu. Calma que eu vou trazer o vídeo daqui a pouco explicando, né, essa... Calma. Apesar dos cerca de 50 prêmios internacionais que o Agente Secreto desbancou ao redor do mundo, a revista britânica For Out, né, não ficou nada impressionada com o filme brasileiro e elegeu o longa, indicado ao Oscar, como um dos mais enganadores da história. Gente, que humilhação pro Lula e pro Wagner Moura isso aqui. Em matéria recente que viralizou neste último domingo, a publicação classifica o filme com uma nota 6 de 10 e o descreve como 3 horas torturantes de praticamente nada acontecendo. E o colocou em 5º lugar na lista de maiores enganadores do cinema. Que vergonha! A revista destacou que o título daria a entender que a trama se trataria de um suspense de espionagem, como os filmes, né, da franquia 007, o que não é o caso. O Agente Secreto enganou completamente todos no cinema com um nome que não faz sentido algum, descreve o veículo. Kleber Mendonça Filho, porém, deixou bem claro ao longo da campanha do filme que a obra indicaria, né, indicado aos 4 Oscars, não se parece em nada com uma história de James Bond. Pelas redes sociais, o diretor, né, já debateu com os fãs sobre o título, ou seja, teve muita reclamação em cima desse vídeo, desse filme.